Colegas técnicos em contabilidade, colegas contadores, como todos sabem, a profissão contábil não está isolada. Por isso é importante sermos reconhecidos por outras profissões e reconhecer as prerrogativas das demais. Nessa direção, sabendo que muitos colegas também são advogados, nós buscamos os 3 candidatos ao OAB-DF para a entrevista. Assim, estamos oportunizando a cada candidato que apresente as suas propostas e que se manifeste sobre a relação entre os profissionais da contabilidade e o advogado, não só no caso da perícia, mas em outras atuações. Assistam então às entrevistas e tomem ciência das propostas dos candidatos da OAB-DF. Confira agora a entrevista com Paulo Roque. Quando você tem uma situação técnica a ser resolvida, o juiz e o advogado não são os técnicos. Eles precisam recorrer ao auxílio técnico. Na questão contábil, que é muito comum nos processos, com muita frequência se recorre ao contador, ao perito contador. E o que podemos dizer é que esse profissional é de confiança do juiz, escolhido pelo juiz. As partes, elas têm que se louvar de assistentes técnicos. Quer dizer, cada qual vai contratar um contador para acompanhar a perícia feita pelo profissional contador. É fundamental no processo a escolha de bons peritos, em todas as áreas. E como o maior número de perícias, sem sombra de dúvida, é na área contábil, os bons profissionais da contabilidade ajudam muito o Poder Judiciário. É na instrução, o conhecimento é a instrução do processo, é a prova. Então, o que acontece? Tem uma prova testemunhal, uma prova documental, e tem uma questão sobre apuração de haveres de uma empresa. Saber se a empresa, por exemplo, um sócio saiu e quanto que ela tem que pagar de haver de resultados ao sócio retirante. Então, como é que você faz isso? Através de uma perícia, você recorre ao parecer de um contador. Sempre tem a chamada liquidação por arbitramento. Na liquidação por artigos, por arbitramento, recorre a saber quanto o juiz dá uma sentença. Condena a parte a pagar a outra o valor relativo a lucros cessantes e danos emergentes. Mas não dá o valor da condenação. Essa condenação vai ser apurada em liquidação de sentença. Ele tem que nomear um contador, um perito contador, para dizer o quanto desse valor. Então, seja no consentimento, seja no processo, na instrução em si do processo, seja na execução, o contador é essencial. Vocês estão sempre do lado do advogado. Podemos dizer que advogado e contador andam juntos. Concordata a falência, tem que apurar os créditos, fazer a habilitação dos créditos, fazer o levantamento do ativo, do passivo. E não se faz isso hoje sem um profissional contador ao seu lado. E bom profissional. Então, todos fazemos bem ao país quando todos agimos com lealdade nas nossas áreas. Tem questões do inventário para saber uma empresa foi deixada no inventário. As cotas de uma empresa. Qual o valor dessas cotas? Vou precisar de uma avaliação de um contador. Precisar um patrimônio, tem lá quanto vale esse carro, quanto que vale essa casa, Então tem a depreciação. Vou precisar fazer uma avaliação patrimonial com a ajuda de um contador. Veja, tudo no mundo empresarial é risco. O empresário está sempre tomando decisões. O empresário não tem estabilidade. Ele pode tomar uma decisão aqui que pode representar o que eles chamam na economia de Blue Ocean, ou seja, o momento maravilhoso, aquele oceano azul, onde a empresa como a Apple vai nadar de braçada e colher muitos resultados. Mas ele pode tomar decisões erradas e isso levar à falência da empresa. E ao invés de ele enfrentar um oceano azul, ele vai enfrentar nuvens pesadas, carregadas, nuvens negras. Então, e ele se louva da ajuda de técnicos, vai ver o contador, mas o contador não decide pelo cliente. O advogado não decide pelo cliente. Isso é decisão do empresário. Então nós damos o suporte, informamos os riscos, agora quem assume ou não assume é o cliente, é o empresário. Nós estamos numa posição bem parecida. Advogado e contador são atividade meio, não são atividade fim.
agradeço ao Conselho Regional de Contabilidade a oportunidade que está nos dando de nos conhecer, de colocar nossas propostas, nosso pensamento. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, é a sociedade civil, da mesma maneira que é o Conselho Regional de Contabilidade. Todos falamos em nome da sociedade. Temos um interesse comum, o fortalecimento das instituições democráticas. Sem instituições democráticas, não há profissional liberal que sobreviva. Nós somos, por excelência, profissionais da liberdade. Precisamos da liberdade para exercer nossas profissões. Excesso de intromissões do Estado no nosso dia a dia nos incomodam bastante. No dia a dia dos empresários, cria o chamado Custo Brasil, enfraquece as instituições e todos, no final, acabamos pagando um preço muito caro. Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional de Contabilidade, têm passos em comum a dar sempre juntos. A defesa da sociedade, a defesa da empresa, que é importantíssima para a geração de empregos. O respeito à empresa é, antes de tudo, o respeito ao próprio país. Na nossa campanha da OAB, temos mostrado que é possível fazer uma campanha com o verbo, com a força do verbo, convencendo da maneira como estamos fazendo aqui hoje, sem o uso da verba. Nós temos até o slogan, a força do verbo contra a verba. Nós temos um panfleto nas ruas, não temos um adesivo nos carros, não temos uma única festa, não temos um outdoor, não temos uma camiseta, não temos um boné. Temos o argumento, temos a força do verbo. E por isso nossa campanha é a grande surpresa dessas eleições. E nós temos tudo para ganhá-la, porque vem com a gente a própria sociedade civil. A sociedade civil quer o OAB presente, quer que a nossa campanha seja vitoriosa e para relacionar com governos de forma independente, sem ser governo, sem ser oposição, sem ser vinculado a partidos. Da mesma maneira que o CRC é importante para a sociedade, um CRC independente. Quando se vincula conselhos de classe a governos, se faz um grande mal à sociedade. Porque conselho de classe, como é o OAB, como é o Conselho Regional de Contabilidade, eles têm uma função fundamental no cumprimento, no zelar, na proteção das profissões constituídas, mas na questão relativa ao Estado Democrático de Direito, serem permanentes vigilantes das instituições, dos governos que podem negar o próprio Estado. Então, de forma independente, junto com os conselhos, como o Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Contabilidade, melhor dizendo, pode ter certeza que a OAB estará como co-irmã dessas entidades de classe, agindo em prol da sociedade nas grandes questões que não podem esperar. Sei que tem muitos contadores advogados, que muitos até dividem seu escritório com a própria contabilidade. Esses contadores prestam um grande serviço à advocacia. E quando se reúne na mesma pessoa o contador e o advogado, prestam ainda um duplo serviço. Precisamos muito de profissionais sérios em todas as áreas. E sei muitas vezes, pelos escritórios que visitei, das dificuldades da manutenção dessas atividades. Muitos escritórios que a gente visitou no setor comercial sul, tem lá o contabilidade, tem lá o advogado, uma sala, um telefone, um profissional. Sabemos da dificuldade do dia a dia para a manutenção da atividade. Nós, vencendo essas eleições, vamos estar juntos, justamente com aquele que mais precisa da OAB, o profissional liberal, aquele que atua no risco, aquele que não tem contratos com prazo determinado, aquele que não tem estabilidade, como o próprio advogado, né, não tem um dia de estabilidade. A Ordem vai estar ao seu lado, protegendo na defesa das prerrogativas, criando um núcleo de defesa das prerrogativas nos principais fóruns e delegacias do Distrito Federal, convocando você para eleger diretamente os advogados que vão nos representar no 5º Constitucional. E aqui dou em primeira mão uma boa notícia. As contas da OAB, na minha gestão, serão auditadas por uma empresa de auditoria independente. Vou precisar do auxílio do Conselho Regional de Contabilidade, porque quem gere recurso alheio não pode ter medo de fiscalização de quem quer que seja. Muito obrigado.